Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, bom dia! Hoje eu tô fazendo aqui uma gravação só para que vocês ouçam minha voz, ouça a consciência. A gente vai trazer um pouquinho de consciência aqui agora, de que, assim, durante muito tempo, gente, passei estudando muitas coisas sobre a lei da atração, sobre desejos, manifestos. E aí, livros, lendo livros, cursos, workshops, e aí chegou um momento que as coisas simplesmente não aconteciam, sabe? Essa coisa de pensamento positivo, eu tinha que pensar positivo, eu tinha que não, todo mundo fala, você tem que ser aquilo, você tem que se tornar aquilo que você quer, você tem que. Acho que eu já fiz outro vídeo aqui sobre isso. E aí, após assim, ver muitos vídeos e trazer muita consciência sobre isso, gente, se vocês ouvirem aqui um barulho, são os meus cachorros, tá? Então, foca aqui na minha voz, no que eu tô falando. E aí, durante muitos anos, trazendo consciência de que pedir algo que está fora de mim, sabe? Pensar em algo que está fora de mim. E aí, observando, e tudo isso é aquilo que eu realmente quero, que eu decido, que eu falo, é isso e eu não vou desistir disso. Então, quando eu decido, quando eu faço essa transformação na minha mente, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, em tudo harmonizando, se colapsa e aí forma o meu desejo. Então, algo muito curioso, porque que a gente ouve assim, o seu inconsciente fará, tipo assim, não sei, não lembro bem a frase, mas é tipo, o seu inconsciente vai te comandar até que você traga para o consciente, e se você não trouxer, você chamará isso de destino. Então essa frase começou a fazer, tipo assim, a bater muito aqui na minha cabeça, a soar muito na minha cabeça, na minha mente. E aí eu comecei, porque a gente fazia muita lista. Você tem que listar, fazer a carta, listar aquilo que você quer, tudo que você quer. Tá, eu fazia muitas listas do que eu queria, mas gente, a lista do que eu não queria, eu fiz uma vez só e não prestei atenção. Aí um tempo desses atrás, eu comecei a listar muita coisa. Eu fiz 70 listas primeiro, 70 itens do que eu quero. E aí eu tava percebendo que eu não tava vendo nada em absoluto do que eu queria. Praticamente nada. Tipo assim, praticamente nada não. Eu acho que 1% dos 70, entendeu? E aí eu fui fazer uma lista do que eu não queria, do que eu não quero. Gente, pasme. Estava vendo tudo, absolutamente tudo nessa realidade, o que eu não queria. Porque o que eu não queria, eu não estava olhando para ele, que são as minhas sombras, que é aquilo que eu não gosto, é aquilo que eu não quero. Mas eu estava vivendo absolutamente tudo o que eu não queria. Estou ainda vivendo, porque faz poucos dias, como uma semana, que eu comecei a olhar de verdade, verdadeira, para aquilo que eu não quero. E aí, eu fiz uma lista, inclusive em espanhol, porque não sei se vocês sabem, mas a minha segunda língua fluente é o espanhol. Então eu gosto muito de comunicar em espanhol, escrever em espanhol, para até tirar minha mente um pouco do português, daquilo que eu cresci, que eu nasci, que eu cresci habituada, né? Aí eu escrevi em espanhol, eu não quero mais, basta já, não quero mais isso. Sabe? Não quero tal cosa, não quero isso. Então, aí eu escrevi isso aí em espanhol, entendeu? Eu não quero mais tal coisa, basta já, entendeu? E coloquei ali que eu não quero mais isso. E aí, quando eu tô fazendo isso, eu não fico repetindo, eu não quero mais isso. Eu só mando o comando com a minha mente. Você lembra que você disse que você não quer mais isso? Você lembra? Tipo assim, com amor, não como punição, porque eu ficava me punindo o tempo todo, eu ficava o tempo todo me julgando os outros. Aí eu percebi
Gente, pega aí, porque tá vindo muita coisa aqui. Eu tô falando, acho que até um pouco mais rápido e muita coisa ao mesmo tempo, porque está vindo, tá vindo como cachoeira. Então, ó, vai pegando, por favor. Baixa as barreiras, baixa os julgamentos, baixa as barreiras e ouça, se você quiser, ouve. Se você não quiser, não ouve, sai desse vídeo, pula, em outra etapa você volta a ouvir se você quiser, porque tudo a gente precisa estar preparada. Tudo que chega aqui pra gente, a gente precisa estar preparado. Não quer dizer que esse vídeo vai chegar pra você e você vai estar preparada. Muitas vezes, muitas coisas chegaram até mim e eu pulei, eu vi um pouquinho e falei, não é isso não. Depois de muito tempo eu voltava de novo, seja livro, seja o que for, entendeu? Porque naquele momento que voltou, eu já estava preparada para ouvir de barreiras baixadas, consciente, trazendo consciência. Então, é isso aí. Voltando aqui, que até esqueci. Pois é, então eu ficava assim, gente, não quero isso. E vivia exatamente a mesma coisa que eu não queria. E quando eu fiz essa lista, gente, eu fiz uma lista e fui fazendo, fazendo 70 coisas também. Quando eu terminei, é como se tivesse tirado um peso, um caminhão de coisas de dentro de mim. Eu fiquei tão leve, tão bem. Aí sabe o que eu fiz? Durante muito tempo não fazia isso, gente. Eu fui à praia, sozinha, sentei. Vinha as coisas na mente de novo, mas aí eu estava só como observadora, só observando, eu não estava mais lutando, mais brigando com aquilo. Porque enquanto eu estava lutando, brigando, gente, eu fazia técnicas, 24 horas praticamente, EFT, rebolado. É muito bom você fazer tudo isso, é muito bom. Principalmente no corpo, gente. Movimentar o corpo, trazer para a consciência e o corpo ao mesmo tempo, sabe? Colocar o teu corpo para mover como uma espiral, como uma cobra, uma serpente subindo. É muito bom. Mas se você não quiser fazer nada disso, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa é trazer consciência. Sabe? Trazer consciência. Inclusive, se você não quer escrever, você não precisa. Mas traga consciência. O que eu não quero e que eu estou vivendo exatamente o que eu não quero. Tá, trouxe consciência do que eu não quero. E agora? O que eu faço para ir para o que eu quero? Deixa de porquê. Não invente por que eu tô fazendo isso? Ó céus, ó terras, ó vida, por que eu tô fazendo isso? Não, nada. Você não vai perguntar por quê, porque senão você vai ficar 1000 anos mais aí limpando. Gente, eu passei pra praticamente, digamos assim, que 15 anos, 20 anos da minha vida me limpando, fazendo terapias, fazendo um monte de coisa. Eu ficava com ódio, com raiva de quem não queria fazer terapia, porque, não! E eles estão certo. Quem não quer fazer está certo. Um dia eu ouvi de uma amiga que disse assim, mulher, eu tô cansada de me autodisciplinar, eu cansei de querer me consertar. Sabe o que é? Agora eu estou vivendo. Depois desse dia que eu ouvi isso dela, eu falei, meu Deus do céu, eu aqui fazendo um monte de coisa, e tô cada vez pior. Mas eu tinha momentos muito bons comigo, sabe? Eu escorregava, sabe aquele tipo de que você escorrega na jaca, aí você volta de novo, e você escorrega, e você volta. Então, gente, tinha isso. E era muito bom, sabe? Porque eu trazia a consciência depois daquilo de escorregar na jaca. Eu trazia. Só que eu ficava naquele bumerangue, naquele, sabe, no ioiô. Vai, vem, sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro, sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro. Eu ficava assim, tipo, dançando mesmo. Então, você não precisa ficar como um ioiô, você não precisa ficar como uma gangorra, numa esteira de hamster, você não precisa. Se você quer, uma coisa que eu tô fazendo, mas assim, é destruindo, descriando, desprogramando, destruindo, descriando, para trazer consciência que se eu criei, eu posso descriar. Simplesmente para isso, trazer consciência. Eu criei isso aqui, ok, eu criei esse problema porque eu queria resolver problemas, ok, eu vou descriar. Eu criei essa situação, eu vou descriar. Agora, se você criou algo que está muito bom, sobrecria.
Imagina ele maior ainda, cria ele maior. Se você cria algo que você não está gostando nessa realidade agora manifesta, simplesmente muda, entende? Descria aquilo ali. Na verdade, gente, esse negócio de destruir, descriar, a gente nem destrui, descria, porque a gente não pode mudar o manifesto. Simplesmente mudar a visão. Para que eu estou usando? Não estou usando simplesmente, não estou usando de verdade para destruir, descriar, mas para mudar a minha visão do que eu posso sobrecriar além daquilo ali, entendeu? Criar algo novo. Tipo assim, um novo filme. Eu fiz um filme, gravei um filme lá, não gostei do que eu vi. Esse filme, ele não vai deixar de existir. Ele existe, ele está manifesto. Mas eu posso criar outro filme, inclusive criar esse filme ainda melhor, sobrecriá-lo. Então, assim, olha, isso que eu tô trazendo aqui agora tá sendo uma consciência nova, gente. Consciência nova aqui, ó. Eu tô lembrando da trança de Tuft, entendeu? De Tufite. A trança energética, eu não ativo trança de Tufite. Eu ativo simplesmente uma trança energética. Mas também não é preciso você ativar nada, porque você é o criador. Eu sou o criador, somos os criadores. Simplesmente relaxar. Relaxar. Ouvir. Gente, é maravilhoso. E tem uma semana mais ou menos que eu estou numa imersão de corpo urbano, que é movimento livre, do jeito que eu sempre gosto de ensinar, movimentos livres, movimentos soltos, você relaxar no teu corpo. Mas essa imersão durante 6 meses que eu vou estar é maravilhoso, porque você simplesmente se libera. E ontem a gente teve uma static dance, um movimento de livre de corpo, dançando, gente, era todo mundo dançando, sabe, numa sintonia, numa sincronicidade, algo assim incrível. Então, foi muito bom ver isso. E eu começo também essa semana novamente, nova reciclagem de expressão corporal, porque eu vi que eu estava indo junto com a manada, eu estava indo na direção da manada, e quando eu parei eu falei, não é isso, não é isso que eu vivi, não é isso que eu quero pra mim, então eu vou parar um pouquinho, vou fazer umas reciclagens, voltar pro meu corpo, realmente para o meu corpo dançante, para o meu corpo orgástico, para o meu corpo sexy, sensual, sedutor, gente, magnético, que é o que a gente é, vocês homens, vocês mulheres. Nós somos tudo isso. Então, assim, fique com isso. Você, eu, nós somos criadores. Nós criamos, nós descriamos, nós somos responsáveis 100% pelas nossas criações. Não adianta falar que Deus, que isso, que aquilo, porque Deus te deu poder. Jesus disse lá na Bíblia, disse que você poderá fazer até mais do que eu fiz. Quando ele disse para a montanha se mover, quando ele disse para a figueira lá, que ele falou com a figueira, ele disse que você poderia fazer até mais. Se ele disse que você poderia fazer até mais, na Bíblia está isso, e você que crê na Bíblia, ou se não crê, mas você acredita no universo, você acredita numa vida, você acredita que existe expansão, que existe algo maior daquilo que a gente está vendo. Então, assim, é maravilhoso, e essa força onipotente, essa força infinita, esse poder, essa fonte infinita, ela existe dentro de nós. Nós não somos uns simples seres humanos, gente. Nós somos mais que isso. E nós somos amor, e o amor, ele move, ele transforma. Não é pra gente sair por aí arrogante, pisando uns no outros. A gente pisa e a gente sai arrogante, não porque nós estamos na nossa luz, é porque a gente está negando a nossa sombra. E aí a nossa sombra tem que se fazer presente, ela sai chutando todo mundo. A gente até chutei aqui. Ela sai realmente, sabe, fazendo o caos, transformando o caos. Pra quê? Para que a luz se acenda. Para que você cresça, para que nós crescemos, para que nós expandimos, enquanto não olhar para a sombra e trazê-la aqui para dentro e integrar essa sombra junto com a nossa luz,
porque ela existe, ela é nossa também, ela é sua sombra é sua. A sombra do outro pode também ser a sua que está lá se refletindo no outro, e o outro refletindo em você, entendeu? Mas nem tudo é seu. Essa coisa de falar, ai, o que é do outro você viu também é seu. Não, porque nós somos seres que estamos também, temos visões, podemos ver as coisas. E um sábio vê além dos seus olhos. E se você também está vendo lá, não significa que aquilo também é seu, mas aquilo também pode ressoar com você. Entendeu? Então, vamos parar de ficar pegando o que não é nosso, pegando o que é do outro, carregando o que é do outro. Isso passa por rejeição da sombra, por não aceitar a sombra, a sua sombra, a sombra do outro. Então, assim, gente, hoje esse vídeo é de rebolado, mas rebolado consciência, rebolado da consciência, viu? Então, para você que está acostumado com os meus vídeos rebolando, você sai desse vídeo porque não é para você. Esse vídeo aqui é para quem quer ter um pouquinho mais de consciência. E se você não está preparado ainda, saia. Um outro momento, se você quiser, você volta quando você estiver preparado. Você não é obrigado a estar aqui. Mas se você ouvir e fizer disso aqui um presente para você, com certeza, coisas pequenas, medianas, grandes começam a mudar. Porque a minha vida, de umas semanas para cá, está mudando a passos gigantescos, gente. Assim, ó, impressionante. Tudo aquilo que eu não conseguia, às vezes, dormir bem, porque eu acordava já pensando naquilo que me faltava, naquilo que eu não tinha, nos meus medos, nas inseguranças. E aí me ajudava muito as terapias, porque me foram trazendo consciência. Isso sim me ajudou muito. Tudo ajuda, tudo é muito bom. Até aquele momento que você acredita naquilo. Quando você chega num momento de consciência expandida, que você disse assim, ok, tudo foi muito bom, tudo é muito bom, mas agora a leveza, a paz, essa força infinita dentro de mim é ainda melhor. E quando você, como diz, quando o aluno sai de cena, o mestre aparece. Então, quando o mestre aparece, você consegue se integrar, você consegue olhar para tudo e para todos sem julgamento, porque você já não está se olhando com tanto julgamento. Você olha sim com julgamento, só que cada vez menos. Gente, e é uma construção. É um hábito, todos os dias a gente passou, 49 anos, eu passei a minha vida inteira olhando para os nãos que eu estava me dando. E quando de repente começa a olhar para o sim, há uma resistência, óbvio que há. Não é assim imediatamente em tudo, mas em muitas coisas. E fazendo o básico todos os dias, olhando para isso, olha, realmente é isso. Quando eu tenho algo que está me trazendo muito prazer, é isso. Por exemplo, ontem eu fui à praia também, passei praticamente a metade do dia. Eu estava muito agitada mesmo, com muitos pensamentos. Só que era diferente de antes, ao invés de lutar. Quando eu ia fazer uma tarefa, eu falava, não, peraí, deixa eu ficar aqui, consciente nisso aí que está vindo. E aí, à tarde, à noite, quando eu fui para a imersão, sabe, deixei tudo, assim, tudo na terra, mandei pra terra, mandei para todos os lados, assim, do universo, nem para ninguém, nem para um lugar, simplesmente deixei, soltei pro universo e dancei, não estava preocupada em fazer performance, não estava preocupada em gravar, porque a gente não podia nem ter celular ali por perto, nem gravar, porque teve o fotógrafo que gravou. A gente simplesmente vivia aquele momento, e lá fora estava chovendo, parou de chover, depois voltou a chover, e a gente simplesmente estava ali presente, gente. Foi muito lindo, foi maravilhoso! E eu estou aqui um pouco rouca hoje, de tanto gritar. Gente, eu sei que esse vídeo foi um pouco extenso, mas foi necessário, e eu, na verdade, estou fazendo ele aqui para mim, para o meu canal, para ouvi-lo quantas vezes eu quiser. E se você quiser ouvir junto comigo, será um imenso prazer. E assim, para a gente ancorar esse momento e integrar,
sabe, a verdade absoluta, que é simplesmente viver. Viver e dar conta daquilo que você está trazendo no momento. E se você criou algo, resolva isso aí, simplesmente do jeito, com leveza. Se algo apareceu, olhe para isso sem medo, sem insegurança, sem porquê. Simplesmente, se você pode resolver agora, resolva. E se não pode resolver, amanhã você resolve. Resolve aquilo da maneira mais leve. E traga leveza para a tua vida, apenas estando presente, consciente. Sabe, a presença, a consciência, a conexão com o teu corpo. Sabe, se toca, passa o creme consciente, toca o teu cabelo, tá? Se você tem espinha, tem rugas, o que for, coisas que você não quer, toca e fala assim, olha, tá bom, esse aqui eu criei, agora eu criei aqui uma pele ainda mais jovem. Vamos, assim, sabe, parar de ficar olhando, porque o povo disse que menopausa, que não sei. Gente, eu não sinto nada do que falaram, porque eu decidi que eu não ia sentir. Então, assim, como eu decido muitas coisas na minha vida que eu não vou para esse lado, junto com a manada, eu comecei a olhar que eu podia decidir outras coisas também, financeira, amorosa, profissional. E aí, do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas. Então, assim, eu tinha que olhar para tudo isso com mais amor e mais consciência, sabe? E é isso, vamos parar de, eu não posso falar isso, eu não posso aceitar desse jeito, eu não posso vestir isso. Se você não quer, você não vai fazer isso aí. Agora, se você quer, isso vai acontecer. Então, se você realmente não quer, porque eu falo que eu não quero, mas eu não estou olhando para isso como eu não quero. Então, eu acabo fazendo o que eu não quero. Lembra que eu te falei? Eu não queria muita coisa, mas eu não sabia que eu não queria. Então, se eu não queria, se transformava em eu queria. Porque eu não sabia realmente que eu não queria. Eu conscientemente, aqui na minha consciência, eu não queria. Mas o meu inconsciente não entendia o que eu não queria. E passava para o eu queria. Até o momento que eu escrevi e eu falei, basta, não quero mais isso. E aí eu soltei e agora quando eu vejo que isso está vindo de novo, eu me lembro do que eu falei que eu não queria. Mas antes eu não tinha, simplesmente, eu ficava com raiva, com ódio, com raiva do outro, com raiva do mundo, com raiva de todo mundo, com raiva de mim, sabe? E eu não percebia que eu não queria sentir raiva, eu não queria sentir tristeza, eu não queria sentir nada. E aí um filme que é muito bom, gente, pra assistir, assim, assistir quantas vezes for necessário, até trazer consciência se for preciso, é o Divertidamente. O nome já diz, divertidamente, gente, divertir com as emoções, sabe? Sentir prazer ali naquilo que você tá sentindo, porque é a sua criação, criatura de Deus. É a minha, a nossa criação. Então vamos criar diferente? Vamos começar a criar pequenas coisinhas diferentes. Não precisa começar de grande, começa de pouquinho, sabe? Vai começando coisinhas assim mais práticas no dia a dia. Uma coisa que eu comecei a ver assim que era incrível, onde eu chegava e falava assim, ai meu Deus, e agora? Eu preciso estacionar nesse lugar. E paf, tinha vaga lá, que é a primeira coisa que a gente começa a ver, uau, que incrível, se eu consigo isso, eu consigo outras coisas também. Só que eu não estava percebendo que eu consigo, porque se eu estava criando, se você consegue criar o caos, criar os problemas na tua vida, criar os relacionamentos na tua vida que você não quer, você consegue também criar criatura, outras coisas. Eu consigo, nós conseguimos. É questão, às vezes, também de tempo, porque eu demorei tempo criando muitas coisas. E agora eu preciso também de mais um tempinho para ir criando novas coisas. Estar aqui, trazendo consciência hoje para isso, é uma baita criação para mim. Só de trazer a consciência já é uma baita criação, gente. É um baita, como eu falei, bingo. Entendeu? Então, assim, vamos trazer mais consciência. Consciência
é amor, consciência é presença, consciência é foco, consciência é diversão, consciência é leveza, consciência é paz. Consciência, gente, é viver assim, sabe? Sendo abraçada pela fonte. Você não vai estar livre de problemas, livre de situações, porque você cria, e às vezes você quer ter um pouco de adrenalina, você cria, mas também consciência para você fazer diferente ou resolver de uma maneira diferente do que você resolvia. Porque antes você podia resolver com gritos, berros, raiva, ódio, tristeza. Você pode resolver e menos assim, muito rápido, entendeu? E como está acontecendo agora na minha vida, de uns dias pra cá, as coisas assim estão sendo, gente, muito, 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 muito assim, de repente, sim, do nada não. Como diz o Elton Welder, né? Que eu também passei pelo GPS, gente. Eu fiz muitos cursos, eu fiz muitas imersões, li muitos livros, fiz muitas terapias, fiz muita coisa, então assim, tudo foi muito bom até aqui, tudo me ajudou, tudo, mas assim, então eu trilhei esse caminho, e se você está aí, você não precisa mais fazer esse caminho tão longo, porque agora as coisas estão muito mais, as consciências estão muito mais elevadas, expandidas, então você peca dessa consciência, entendeu? E não siga ainda a manada, siga a manada daqueles que estão tendo mais consciência, a manada daqueles que estão tendo mais leveza na vida, mais alegria, mais bem-estar, mais saúde, mais plenitude, que as pessoas estão chegando com 80 anos e, meu Deus do céu, com os corpos maravilhosos. O meu professor de dança tem quase 60 anos, gente, ele é um gostosérrimo, lindo, um corpaço, sabe, um tipo assim, as mãos dele parecem mão de 20 anos, as mãos assim perfeitas, sabe, sem ruga, sem nada. Por quê? Ele vive a dança, ele vive a alegria, ele vive o bem-estar dentro dele. Então é isso, viva, viva com consciência, com amor, com alegria e adeus, não, adeus não, até logo, gente. Até logo, obrigada você que ficou aí, ouviu até o final. Deixa um coraçãozinho, um foguinho, um coraçãozinho, ou um foguinho, ou ou um trevo, um coração, um foguinho, se você ficou aqui até o final. E depois eu quero que você me conte como foi quando você começar a trazer consciência plena, que se chama consciência plena. Obrigada, um beijo, feliz domingo para vocês, e quem for ver no futuro, feliz dia, feliz noite, feliz manhã, feliz madrugada para hoje, porque isso aqui é atemporal, esse vídeo é atemporal, é energético, ele é metafísico, ele é energia pura. Estar aqui gravando, tanto é que eu não estou nem me mostrando, não estou colocando meu rosto, não colocando nada para que vocês não fiquem nem sequer olhando para minha cara, nem nada, apenas sinta essa plantinha aí. Eu coloquei essa plantinha aí, viu? Mas não importa, tá nascendo ali, ó, no meio dela, e como você quiser, gente, o que você quiser, como você quiser, do jeito que você quiser. Se você não quiser assistir agora, não assista. E se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Se você quiser também, você não é obrigada a nada. Lembre-se, você não é obrigada a nada, obrigada a nada. Apenas aquilo que você quer. E o que você quer é aquilo que você está tendo. Porque o que você não quer e não está olhando se transforma em o que você quer, entende isso? O que você não quer e não entende que você não quer, e não tem claro que você não quer, transforma em o que você quer. Então, tenha claro o que você não quer. E isso também eu vi há muitos anos eu via isso de não quero algo, só que eu não estava preparada. Há muito tempo, uma companheira que eu conhecia que, deixa eu falar isso aqui rapidinho que me veio agora, ela, tipo assim, uns 6 meses antes eu havia visto. E ela estava muito mal, financeiramente, de tudo, assim, estava muito, muito mal. E 6 meses após, eu fui numa imersão de PNL, num curso de PNL, e ela estava lá palestrando. Ela é professora de inglês ainda, era professora de inglês, eu acho, naquele tempo, antes de, porque agora ela é palestrante, agora ela dá imersões de PNL e tudo isso. Então, assim, o que ela disse que ficou gravado, mas aquele momento ficou gravado na minha memória,
mas aquilo como que não ressoou muito. E aí, uma semana atrás, quando eu voltei a lembrar dela, que ela disse assim, que ela estava muito cansada da vida que estava tendo. Ela estava muito mal, muito mal mesmo, que assim, que a ponto de explodir. Ela sentou, onde ela dava aula de inglês, ela sentou assim e falou assim, eu não sabia naquele momento o que eu queria, mas eu sabia muito bem o que eu não queria. E eu disse, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais ficar aqui dando aula a troco de nada, a troco de migalhas. Eu não quero mais estar ouvindo isso. Não quero isso, basta. E aí ela disse, que incrível, que uma semana depois ela conheceu o PNL e aí ela começou a fazer esse curso. Em 3 meses ela já estava fazendo parte sabe, parte dos que dão os cursos, dos professores ali, e estava palestrando. 6 meses depois, ela já estava de carro novo, apartamento novo, vida nova. Ela estava muito bonita, sabe? Quando eu olhei para ela, que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, eu não te reconheci. E assim, aquela pessoa que antes, 6 meses atrás, amarga, toda fechada, que mal cumprimentava a pessoa, meu Deus, era outra mulher completamente diferente. Então, quando essa semana ela me veio na mente, quando eu disse assim, eu não quero mais isso, não quero mais, basta. Gente, quando eu disse eu não quero mais isso, em algo que estava batendo fundo ali, realmente transformou. Foi quando eu decidi, porque há meses eu estava para entrar no corpo urbano, eu decidi entrar para o corpo urbano, escolhi, que é assim algo maravilhoso. Se vocês tiverem essas imersões aí na sua casa, ou se não, se vocês quiserem saber mais, segue lá no Instagram o Vant Vaz. Ele é maravilhoso. E tem também corpo urbano, tem muitos sites por aí. Busca corpo urbano, imersão, dança, tutorial de corpo urbano, e começa a se mover na sua casa livremente também. Começa a dançar seu quadril, mover o teu braço, mover. Gente, se você quiser também, você não é obrigada a nada, mas traga consciência daquilo que você está vivendo, que talvez é isso que você não está vivendo, que você não quer e não o que você quer. Então, traga consciência e pare de se auto-sabotar, porque isso é autossabotagem. Isso é não querer ver a grandeza que existe dentro de você. Isso é não querer enxergar a figura, o potencial que está dentro de você. E isso é não querer enxergar a tua sombra, porque a tua sombra, ela também é poderosa. E quando ela se transforma em luz, ela é ainda mais poderosa. Ela sobrecria, ela sobrepassa. Tô até enrolando aqui agora, viu? Mas assim, a tua sombra e a tua luz, hoje, por exemplo, olha, eu quero terminar esse vídeo, mas tá trazendo muita coisa, muita consciência. E não tô nem aí, se você não quer ouvir, você sai desse vídeo. Esse vídeo vai ficar pra mim gravado, viu? Então, assim, hoje eu tava passeando com meus cachorros, agora na manhã, e aí eu parei debaixo de uma sombra da árvore e tava muito sol pro lado de fora e a árvore uma sombra. E eu falei, meu Deus do céu, que delícia, obrigada pela sombra. E aí eu pensei naquele momento, nossa, quantas vezes a gente nega a nossa sombra e ela está dando ali, ela está sendo confortável, zona de conforto, sabe? Que quando a gente está negando a nossa sombra, mas ela está dando aconchego, está abraçando a gente. Então é isso. Quando você nega a sua sombra, você vive a sua sombra. Agora, quando você olha para a sua sombra e integra, ela expande e vira essa luz, essa flor de lótus, essa deusa, esse príncipe, essa princesa, Gente, não sei o que dizer, o que você quiser acreditar, mas traga consciência. Consciência plena. Obrigada, beijo no coração.